Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima sexta-feira a todos. Aqui Joyce Hasselman, direto do Brasil, falando para você que acompanha a BR TV Boston em todos os cantos do mundo, para você que fala a língua portuguesa, que está fora do nosso país, que quer acompanhar bem de perto o noticiário político e econômico. Aliás, a sexta-feira termina muito movimentada. Isso não é tradicional no Brasil, em geral, nas sextas-feiras, né? Há uma pasmaceira na política brasileira, mas nos últimos meses não tem sido assim, hoje também não é diferente. Então a gente chega aí na sexta-feira com uma semana terminando bastante atribulada, questões envolvendo o enfraquecimento de Renan Calheiros, mudanças naquele projeto das 10 medidas contra a corrupção, houve uma reviravolta, uma tentativa também de golpe nos acordos de leniência, aqueles acordos que serão feitos com as empreiteiras do Petrolão, aquelas que participaram dos processos de corrupção, os maiores da história do mundo, já descobertos, já investigados, e também tem Lula, o ex-presidente Lula, que denuncia e é denunciado. Tudo isso e muito mais eu comento pra você aqui agora. Começar pela piada da semana. O ex-presidente Lula, que dispensa apresentações, o comandante máximo do Petrolão, o homem que montou, segundo as investigações aqui no Brasil e até mesmo fora do Brasil, o maior esquema de corrupção da história do mundo, o homem que implantou um projeto criminoso de poder, que é o projeto de poder do PT, resolveu processar, acionar por danos morais, por crime contra a honra, Deltan Dallagnol, que é ninguém mais, ninguém menos que o procurador da Lava Jato, o coordenador da Lava Jato. Gente, tem coisas que de fato só acontecem aqui no nosso Brasil, Para você que está indo dos Estados Unidos, para você que está morando em Boston, para você que está em Nova York, para você que está em qualquer outro país aí da Europa, você olha o que está acontecendo aqui e você pensa, não é possível. Não é possível que aquele que é investigado por saquear os cofres públicos, aquele que é investigado por saquear o bolso de cada cidadão brasileiro tenha a pachorra de acionar na justiça quem investiga. Pois é exatamente o que aconteceu. Sabe quanto Luiz Inácio Lula da Silva quer de Deltan Dallagnol? R$1 milhão. R$1 milhão por danos morais, por crime contra a honra. Essa tem sido uma estratégia do ex-presidente da República, do manda-chuva do PT e de seus advogados. Então, todos aqueles que investigam ou que descobrem as maracutaias envolvendo o PT e Lula, ele tem feito essa guerrinha na justiça, que é uma forma de tentar intimidar, de tentar barrar a própria investigação ou mesmo a propagação dos fatos. Eu mesma fui acionada, por Luiz Inácio Lula da Silva na justiça, e ele também me processa por crime contra a honra. Vai perder, eu brinco aqui com o pessoal do noticiário político do Brasil, que é crime impossível, Afinal de contas, como é que você vai ferir a honra de quem não a tem, Então é mais ou menos isso, mas eles têm adotado essa estratégia. O curioso é que no mesmo dia que Luiz Inácio Lula da Silva processa o Deltan Dallagnol pedindo R$1 milhão, essas informações tem mais detalhadas no meu canal no YouTube, no mesmo dia Lula é denunciado, de novo, pela quinta vez, a terceira, só com coisas envolvendo a Lava Jato, com esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras. Nesse caso da denúncia desta quinta-feira, o problema foi um esquema de corrupção montado entre Odebrecht e Petrobras, a mando de Lula, em que R$75 milhões de propina escorreram pelo ralo, Para você ter uma ideia, o Instituto Lula foi construído num terreno que foi comprado com propina, R$12,5 milhões. Então, toda essa maracutaia tá aí, jogada na imprensa, jogada na nossa cara. E, ao mesmo tempo, Luiz Inácio Lula da Silva tem essa pachorra aí de acionar o Deltan Dallagnol. Então, aqui no Brasil, gente, é mais ou menos assim, Cachorro tem medo de linguiça. É mais ou menos assim que a coisa está acontecendo. Quem olha de fora, olha o judiciário aqui de fora, como é que o judiciário aceita uma denúncia como essa? O cidadão está prestes a ser preso. Aqui no Brasil, a grande aposta é se Lula vai ou não comer o peru de Natal na cadeia, porque há tantos fatos envolvendo Lula, que a população anseia pela prisão dele o mais rápido possível. Esse foi um dos fatos que chamou bastante atenção aqui no Brasil, está hoje nos portais, está hoje aí nos jornais de circulação nacional, chamando bastante atenção, e a semana também termina aí com uma tentativa de golpe, e essa tentativa de golpe vem direto desse governo e não do passado,
também envolvendo a Petrobras. São os casos dos acordos de conveniência. O que são esses acordos de conveniência? As empreiteiras do Petrolão, aquelas que foram pegas com a boca na botija, participando dos esquemas de roubalheira do nosso Brasil, né? Os corruptores do caso, né? Muitos empreiteiros foram presos pelo próprio juiz Sérgio Moro, ele mandou prender. Essas empreiteiras querem fazer os acordos de conveniência. O que significa isso? Elas vão lá, contam alguma coisa, né, para o governo, pagam uma multa e continuam a contratar com o governo. O Ministério Público diz o seguinte: isso é um grande risco. Por quê? Porque essas empreiteiras podem simplesmente pagar ali uma gorjeta, uma multa que perto do que foi roubado é simplesmente nada, né? É um troquinho, né? Os milhões de multa não chegariam perto dos bi que foram roubados e podem continuar contratando e roubando do nosso bolso, a depender de quem faça a negociata, né? Mas o governo parece que não está ouvindo a voz das ruas, a voz da população. E tem se atropelado para dizer que o Brasil precisa retomar o crescimento econômico. É verdade, precisa, mas precisa retomar dentro da legalidade. Então, o que aconteceu, gente, hoje? O que aconteceu foi que a AGU, a Advogada-Geral da União, e o ministro da Transparência, quer dizer, a Grace Mendonça, e o ministro Torquato Jardim, assinaram uma portaria se atribuindo o direito de fazer essas negociações, os acordos de leniência, que eu chamo de acordos de conveniência. E eles também se dão poder para perdoar as empreiteiras. Ou seja, vem cá o Odebrecht, vem cá o AS, vem cá você empreiteira que ajudou a roubar o meu Brasil, eu vou te perdoar aqui e tá tudo bem, pode continuar contratando com o governo, roubando, fazendo o que quiser. Isso é um deboche, porque o Ministério Público é simplesmente sacado dessas negociações. Como é que pode um ministério que se auto-intitula Ministério da Transparência editar uma portaria como essa? E a Advocacia Geral da União é da União, não é uma Advocacia Geral das Empreiteiras. Então esse é mais um assunto que vai dar o que falar, vai movimentar o Brasil agora, esse final de semana, e também na semana que vem, porque a confusão está generalizada. O Ministério Público já promete também uma reação em relação a isso e com toda a razão. Falando em Ministério Público, tem aí uma reviravolta no caso das 10 medidas, houve uma confusão danada entre o Legislativo e o STF, e também tem o tal projeto do abuso de autoridade, né, que tem a paternidade de Renan Calheiros, e Renan sofreu uma derrota importante no Senado essa semana. Isso eu conto pra você já já. Vamos lá agora com notícias aí do Legislativo e também do Judiciário. A semana foi de queda de braço entre a turma do STF e a turma do Senado. Aliás, já há bastante tempo, né, o STF e o Congresso Nacional têm batido de frente um com o outro, né? O STF tenta legislar e o Congresso Nacional acha que não precisa obedecer o STF. Os dois estão errados. Mas essa semana o grande ponto de discussão foi uma liminar concedida pelo ministro Luiz Fux a pedido de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é aquele deputado federal, filho do Jair Bolsonaro. Ele entrou com um pedido no STF para que aquela votação das 10 medidas, do pacote das 10 medidas contra a corrupção, fosse anulada. Porque o que aconteceu na Câmara foi um deboche, né? Foi um tapa na cara da população brasileira. Para você que não acompanhou, esse projeto das 10 medidas é aquele que tinham exatamente 10 medidas contra a corrupção. É um projeto que saiu do Ministério Público Federal e é um projeto que foi encaminhado para o Legislativo para que se aprovassem medidas duras de combate à corrupção, para que o Brasil, pós-Lava Jato, não se transformasse na Itália, né? Na Itália, após a Operação Mãos Limpas, onde houve uma faxina aí numa quadrilha que assaltava o país, pós essa operação houve um processo de perseguição a juízes, promotores, e a Itália ficou mais corrupta do que era, justamente porque aqueles que participaram da faxina foram perseguidos, afastados, né? E as quadrilhas retomaram aí os crimes todos que cometiam anteriormente. Esse pacote das 10 medidas, na prática, dizia o seguinte: corrupção é crime hediondo, e tem que ser mesmo, corrupção mata, né? Pena de corrupção tem que ser uma pena dura.
O que aconteceu? Os deputados, malandros, a grande maioria encrencada na Lava Jato, a mando de Renan Calheiros, que é o presidente do Senado e do Congresso, pegaram aquele projeto e deturparam todinho. Então o relatório, que é do deputado Onyx Lorenzoni, que era um relatório mais próximo do projeto original, fazia algumas concessões para que fosse aprovado, né, no plenário, foi totalmente mudado, né? E o que a gente tem ali é um projeto que estimula a corrupção e que persegue juízes e também promotores, justamente aqueles que investigam. Na prática, o projeto daria mais poder de fogo para figuras como Lula et caterva processarem figuras como o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Bom, foi uma confusão danada, mas o golpe foi dado na calada da noite. Voltemos à notícia de agora. O Eduardo Bolsonaro recorreu ao STF, o ministro Luiz Fux, deu uma liminar, canetada, e disse o seguinte: tire o projeto que está lá no Senado, porque vocês cometeram um golpe, devolvam o projeto para a Câmara e discuta-se o projeto novamente, porque o que foi aprovado não é aquilo que a população deseja. Por que a população tem esse peso importante nesse momento? Porque o projeto é de iniciativa popular. 2 milhões de brasileiros assinaram por esse projeto e não por aquela porcaria, aquele Frankenstein que foi aprovado na Câmara e encaminhado para o Senado. Só que a liminar do Luiz Fux gerou uma confusão danada, lá no STF e também no Congresso. O Renan Calheiros atacou o Luiz Fux. Até o Renan Calheiros não anda obedecendo nenhuma decisão do STF, então atacou o Luiz Fux. Alguns ministros também atacaram, como o próprio Gilmar Mendes. Então a gente está naquela coisa de, como ditado popular, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então o Luiz Fux passou por cima do Legislativo? Sim, é verdade, passou. Mas o Legislativo passou por cima de toda a nação quando simplesmente deturpou aquele projeto que era o projeto que o Brasil queria e apresentou um Frankenstein, um monstrengo jurídico, Então agora essa queda de braço vai se estender aí. A possibilidade é que essa liminar seja julgada no pleno do Supremo só em 2017. Mas aqui no Brasil, como vocês sabem, tudo pode acontecer. Então, a qualquer momento, a gente pode ter uma nova reviravolta no caso das 10 medidas. A boa notícia, envolvendo aí esse caso de abuso de autoridade, é que além das 10 medidas que perseguiam, passaram a perseguir depois das mudanças juízes e promotores, também tinha o projeto, o PL 280 no Senado, um projeto que foi arquitetado por Renan Calheiros, que tem como relator Roberto Requião, que é uma das figuras mais nefastas da política brasileira, junto com Renan Calheiros, e esse projeto é um projeto também de perseguição a juízes e a promotores, a quem investiga crimes de colarinho branco, e eles emendaram tanto que havia até possibilidade de prisão para juiz que se manifestasse sobre um caso. Para você ter uma ideia, querem transformar o nosso Brasil numa Venezuela, mas a pressão foi tão grande dentro do Senado, os grupos, os movimentos de rua, na internet, todo mundo pressionando, que Renan Calheiros teve que voltar atrás nessa tentativa de golpe contra a magistratura e o Ministério Público e encaminhar o projeto para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é o coração das comissões do Senado. Então, pelo menos por hora, o projeto está lá. Ele tentou enfiar goela abaixo da população, aprovar na calada da noite, mas não conseguiu, justamente pela pressão popular, e agora a gente tem que acompanhar tudo bem de perto. Bom, pessoal, é isso, um resumo rápido da semana política no Brasil. E para fechar, teve o lançamento aí de um pacote de medidas econômicas, de Michel Temer, um pacote para tentar estimular a economia. Nada demais, um pouco mais do mesmo, mas já é alguma coisa. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Eu, Joyce Hasselman, falando aqui do Brasil, para vocês que acompanham a BR TV Boston. E a gente se fala a qualquer momento. Tchau.